Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Meu amado filho Marcos, hoje venho do céu novamente para dizer a você: sou a Virgem dos pobres e vim a Banô para lembrar a todos os meus filhos a necessidade da oração, especialmente do rosário todos os dias, porque não tinham obedecido a minha mensagem de Fátima. Sim, você interpretou corretamente. Sou a Virgem dos pobres. De que pobres? Dos pobres de espírito. Daqueles que deste mundo não querem nada, não desejam nada, somente a Deus e o amor dele. Desses eu sou a mãe, sou a rainha, sou a protetora, a Virgem luminosa, que os guia seguramente para o céu. Sim, esses são os meus verdadeiros filhos, aqueles que creem em mim, sem verem sinais, confirmações e milagres. Dão o sim a mim, dão-me o seu sim, incondicionalmente. Obedecem às minhas mensagens com amor ardente e fervoroso. E para esses filhos, realizo as minhas graças de amor. Como erram os meus filhos? Sim, você fala muito bem sempre isto. Primeiro querem ver, para depois crer. Creiam primeiro, depois verão as minhas graças. E o que significa crer? Me seguir, me obedecer totalmente. Então, verão as minhas graças. Os meus filhos não conseguem entender as palavras de minhas mensagens. Você, por anos, esforçou-se para fazê-los entender, mas não davam valor às suas palestras. Por isso você parou. E continuam como cegos, sem entenderem aquilo que eu digo. Por isso, falham em tudo. Falham na oração, falham em fazer os cenáculos nas casas, falham na hora da paz, nas horas de oração, no rosário meditado todos os dias, no terço das lágrimas, no jejum, na penitência. Falham em entregar para os meus filhos os filmes, os rosários e as horas de oração que você fez. Falham em fazerem as peregrinações e romarias para trazerem os meus filhos aqui até a minha fonte. Falham em tudo.
falham em assistir e meditar os filmes corretamente, como você faz com o coração. E por isso não entendem minhas mensagens e tratam os filmes como coisa repetida e sem valor. Por isso permanecem sempre na pobreza e na miséria espiritual. E conseguiram cansar você. Por isso não fez mais as palestras. E não conseguem entender as minhas palavras e o sentido das minhas mensagens. Pobres e miseráveis filhos meus, que será deles quando eu não der mais mensagens e você não fizer mais cenáculos? Cairão de uma só vez no abismo da ignorância e da cegueira espiritual. Convertam-se. Mudem de vida. Meditem as minhas mensagens, para que possam entender verdadeiramente o sentido de minhas palavras. Estudem minhas mensagens. E valorizem aquilo que o meu filho Marcos ainda lhes proporciona aqui. Porque senão até isto será retirado de vocês. Graças a você, meu filho Marcos, minhas aparições em Banô agora são conhecidas por tantos milhões de meus filhos no mundo inteiro. Inclusive, aumentou o número de peregrinos em Banô, graças a você. Graças a você, os meus filhos conhecem Banô, entendem a minha mensagem de Banô e verdadeiramente procuram cumprir minha mensagem fielmente. Sim, os meus filhos de outras línguas, de outros países, conheceram Banô e entendem a minha mensagem de Banô graças a você. Por isso, meu filho, continue. Propague o filme de Banô que você fez e que está na TV Apparitions Gold, com a tradução em outras línguas, para que mais e mais filhos meus conheçam a minha mensagem de Banô e a mensagem de todas as minhas outras aparições nas línguas deles, para que finalmente não só a maldição da Torre de Babel, a confusão de línguas caia por terra, mas o meu coração imaculado triunfe também em todas as nações, em todos os continentes, no mundo inteiro, por meio de você. Mais uma vez repito, e repetirei até que você seja curado definitivamente da tristeza e da dor que sente no seu coração. Você cumpriu a sua missão perfeitamente, com êxito. O que eu queria de você, o propósito que eu tinha sobre você, você cumpriu. Que era tirar todas as minhas aparições, principalmente La Salete, do desprezo e escondimento da humanidade, e desse tudo isso a conhecer a todos os meus filhos. E isso você fez. Tudo o que a igreja, o que os governos tanto se esforçaram por fazer, e empregaram nisso todo o dinheiro, todo esforço, todo empenho, que era esconder, negar, sufocar as minhas aparições, você desfez, você desmanchou, você destruiu com os filmes que você fez. Sim, o que a humanidade e a igreja levaram séculos para fazer, negando as minhas aparições e mensagens, você destruiu com os filmes que fez. O rio de águas que o dragão vomitou através da igreja e da humanidade para fazer-me submergir, ou seja,
sufocar, esconder, aniquilar as minhas aparições e mensagens, esse rio de águas, você, a terra que está no Apocalipse 12, você destruiu. Você se levantou, vindo em socorro da mulher vestida de sol, como está no Apocalipse 12, e você deteve o vômito de águas do dragão infernal. Sim, todo o vômito dele, de negação das minhas aparições, lacrimações e manifestações, você destruiu e aniquilou com os filmes que fez. Por isso, você cumpriu perfeitamente o propósito para o qual foi criado por Deus, mandado a este mundo e para o qual eu te escolhi. Só os meus filhos que estão falhando no propósito para o qual eu os chamei aqui, que é ajudar você na obra, na obra de salvação e na missão que dei a você. Falham em entregar aos meus filhos os filmes que você fez, os rosários e as horas de oração, para tirar as minhas aparições, os santos e todas as minhas mensagens do desprezo e esquecimento da humanidade. Você está certo ao dizer em todos os cenáculos aqui que Deus vai perguntar a cada um na hora do juízo particular, o mesmo que perguntou a Caim: onde está o teu irmão? Porque você o fez morrer, o deixou morrer eternamente, não dando a ele as mensagens da minha mãe. Sim, o meu filho Jesus cobrará isto no juízo particular de cada um. E ai daquele que não tiver cumprido esse propósito. Ai daquele que, ao invés também de cumprir esse propósito, ainda pior, te atrapalhou, estragou o seu trabalho, estragou o seu esforço e se tornou um peso, um fardo para você. Melhor seria que tivesse amarrado uma pedra de moinho e tivesse se lançado no mar. Ai daquele que atrapalhar a última obra de salvação da humanidade que eu faço com você. Ai daquele que te causar tristeza, sofrimento e desgosto ao ponto de fazer você desanimar. Melhor seria que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no mar. Terá que dar contas de todas as almas que se perderão por causa disso. E tudo o que acontecer com elas será responsabilidade de quem te fizer sofrer e desanimar. Continue. Continue, meu filho, dando a conhecer aos meus filhos a minha aparição em Banô. Porque apesar de milhões terem conhecido através do seu trabalho, muitos ainda não conhecem e não entendem a minha mensagem de Banô. Ainda existem bilhões de filhos meus no mundo que nem sequer sabem que eu existi, que o meu filho Jesus existiu, e muito menos que eu apareci em Banô. Por isso, deem a conhecer a todos esses bilhões e bilhões de filhos meus a minha aparição em Banô, e um grande galardão será dado a vocês no céu. Continuem rezando o meu rosário todos os dias. Leiam o capítulo 34 do livro Imitação de Cristo. Leiam o capítulo 13 do livro Imitação de Maria. E o capítulo 12 do livro Glórias de Maria. Releiam e meditem
todas as mensagens que eu lhes dei aqui no mês de dezembro passado. Deem a minha medalha milagrosa correta, feita pelo meu filho Marcos, para todos os meus filhos que não têm. E o livro das minhas mensagens 24. Sim, filho meu, depois de 195 anos, você tirou a espada de dor que a igreja tinha cravado no meu coração, fazendo a minha medalha milagrosa errada, diferente do que eu mostrei e ordenei à minha filha Santa Catarina Labourré. Você tirou essa espada de dor do meu coração e desagravou esse pecado que clamava vingança ao céu. Sim, continue dando esta medalha junto com a da paz e todas as outras a todos os meus filhos. Copiosas graças eu darei a quem trouxer minhas medalhas com confiança, como tenho feito sempre com os filhos que confiam em mim. Satanás não pode tocar, nem na alma, nem no corpo de quem traz sobre o coração as minhas medalhas de poder. Continuem fazendo a hora da paz todos os dias e a hora dos santos todas as quartas-feiras. Deem o filme Vozes do Céu 5, de Bano e Bohang, para 7 filhos meus que não têm. Como estou feliz por ver que meus filhos, pelos meus filhos que ajudam meu filho Marcos na divulgação deste santo material das minhas aparições. Sim, filho meu, a sua alegria ao ver a sala de gravações repleta de milhares e milhares de obras santas suas, os filmes, os CDs de oração, também enchem o meu coração de alegria e verdadeiramente, todas as vezes que contemplo a imensidão de todos os filmes, CDs que contêm as minhas mensagens que você gravou, as lágrimas de sangue que o mundo me faz chorar são secadas e lágrimas de alegria descem dos meus olhos. O que eu disse anos atrás, repito, quando me sinto triste pela desobediência dos meus filhos e pelos pecados do mundo, desço a minha loja Mariel. E ao ver toda a imensidão de filmes, CDs de rosário e horas de oração que você fez para mim, o meu coração imaculado é consolado. Por meio destas obras de amor que você fez para mim, o meu coração imaculado, no final, triunfará. A fé católica triunfará. Preparem-se com mais oração para o aniversário dos 35 anos das minhas aparições aqui no dia 7 de fevereiro. É a maior festa das minhas aparições aqui. Aquele que tudo deixar e me colocar em primeiro lugar, vindo à minha festa, darei bênçãos especiais. A todos abençoo com amor, de Pullman, de Bohang, de Bano e de Jacareí.